nessa questão sobre gerador diz, o esquema mostra um gerador real, né, uma bateria de força eletromotriz, que é a FEM, E, né, a gente está chamando de E nesse problema, e com resistência interna R. E o gráfico mostra a curva característica, né, a gente tem um gráfico onde o eixo Y relaciona a diferença de potencial em volts e o eixo X relaciona a corrente em amperes. A gente tem a resistência interna da bateria e tem a força eletromotriz e tem a diferença potencial nos polos da bateria. O valor da resistência interna R desse resistor é quanto? Então a gente sabe que a gente tem nesse processo uma corrente contínua que pela equação, pelo estudo de resistores, tem que ser igual à força eletromotriz dividido pela resistência interna. Bom, nós sabemos quanto é essa corrente, ó, tem aqui no gráfico, a corrente contínua do gráfico é 2 amperes, e nós sabemos quanto vale a força eletromotriz. Né? A força eletromotriz vale 10 nesse problema. Então, só é substituir. Né? A gente vai ter 10, vou colocar o valor aqui, né? 10 volts dividido por 2, no caso, não vamos dividir, né? Vamos substituir na equação aqui, perdão. A corrente contínua é 2 amperes, a FEM é 10 volts dividido por R. E aí a gente multiplica aqui, 2 amperes vezes R é igual a 10 volts. O R vai ser 10 volts e esse 2 vai descer aqui, ó, dividido por 2 amperes. 10 dividido por volt, 10 dividido por 2 vai ter 5 volt por ampere. Volt por ampere é a unidade de resistência, é o ômega. Então a gente tem 5 ohms, seria a letra C. A próxima questão, também sobre resistores, sobre geradores no caso, ela diz o seguinte: um circuito é armado com a fonte e 3 resistores de resistências 1 kΩ, 2 kΩ e 4 kΩ, como mostrado, né? Sabendo que a corrente que passa por R3 é 2 mA, né? A corrente de R3 é 2 mA. Qual a voltagem da fonte? Então, primeiro a gente precisa calcular a resistência equivalente, né? A gente precisa encontrar, a gente tem 2 resistores aqui em paralelo, né? Porque eles estão fora dos nós aqui, cada um tem um nó diferente, ó. E aí a gente precisa encontrar a resistência equivalente entre eles. A resistência equivalente seria R2 vezes R3, R2 mais R3. Aí seria o quê? Seria 2 vezes o R3, a resistência equivalente é 4, e 2 mais 4. Aí teríamos 8, 2 mais 4 é 6, certo? Aí o que é que acontece? A gente ainda tem, aqui formou um resistor só, é como se a gente fizesse a modificação, e a gente tem esse resistor 1, que estaria em série com o resistor aqui, né? É como se a gente pegasse esse resistor e reescrevesse, eu vou fazer o desenho, aí a gente teria o R1, esse resistor equivalente que a gente encontrou, 8 sobre 6. Aí a gente teria a fonte, né, a FEM. E aí a gente vai fazer, os dois estão em série, ó, porque eles ficariam no mesmo nó. Bastava só a gente somar. Então seria o R1 mais a resistência equivalente, que seria a resistência total. R1 vale 1 kΩ. E a resistência equivalente é 8 sobre 6 kΩ. E aí o que é que acontece? A gente vai ter, a gente só é fazer a operação com fração aqui, ó. 6 vezes 1 vai dar 6 mais 8 sobre 6. 6 mais 8 vai dar 14 sobre 6 kΩ. Né? Mas a questão não pede a resistência, a questão pede a tensão desse problema. Né? Como é que a gente calcula a tensão? A tensão nesse gerador, para esse gerador no caso, né, que ele está pedindo a voltagem da fonte, a gente calcula, U é igual a R vezes I, só que esse R é a resistência equivalente dos resistores que estão no fenômeno, no processo. O U seria 14 sobre 6 vezes a corrente, né, que a gente tem aí. Nesse caso, a corrente que a gente tem nesse processo, ela vale 2 miliamperes. Não é isso? Só que
Só que como eles estão associados em série, a corrente deve ser a mesma. Ou seja, como a gente tem, a questão disse que o R3 tem uma corrente I de 2 mA, a corrente total seria basicamente a soma das três correntes, I1 mais I2 mais I3. Aí a corrente total seria 2 mA mais 2 mA mais 2 mA. E a gente vai ter uma corrente total de 6 mA. O mili é uma notação científica quando a gente tem 6 vezes 10 a menos 3 ampere. E aqui a gente tem quiloohm, né? O 14 sobre 6. Então eu vou puxar para cá, ó, essa solução, e vai dizer o seguinte: o I é 6 vezes 10 a menos 3 ampere. E o 14 eu vou modificar aqui, vou colocar logo na ordem de grandeza subsequente, né? Que aqui está dizendo que é o quê? 14 sobre 6 quiloohms. O quilo é 10 a terceira. Então a gente vai ficar com 14 sobre 6 vezes 10 a terceira, vezes o I, que a gente encontrou aqui, 6 vezes 10 a menos 3 ampere, e aqui, ohm. 6 vezes 14, a gente vai obter o valor de 84. As potências de notação científica, quando a gente vai operar aqui, ó, 10 a terceira vezes 10 a menos 3, isso é a mesma coisa que eu fazer 10, 3 mais menos 3. Não é isso? Acabou saindo aqui. Mais com menos vai ser menos. 3 menos 3 vai ser 0. Ou seja, é simplesmente cortar aqui, se aparecer para vocês. Ficou 84 dividido por 6. Ohm vezes ampere é o volt. Então, quando eu divido aqui, ó, 84 dividido por 6, eu vou encontrar 14 volts. Essa é a tensão da bateria que a gente tem aqui. Então, seria a letra C. Certo?